e que Deus nos dê graça nessa noite, naquilo que há de mais especial, que é a sua palavra. Lucas capítulo 14. Nós vamos observar, meus irmãos, nos próximos minutos, uma parábola belíssima, e eu espero diante de Deus que isso nos sirva de motivação para uma vida ainda mais dedicada à bondade e ao Evangelho. Essa parábola do grande banquete, que acontece aí a partir do versículo 15, né, até o versículo 24. É um texto pequeno. Mas antes de entrar na parábola do grande banquete, deixa eu contextualizar vocês do que está acontecendo aqui. Porque toda parábola de Cristo Jesus é proferida a partir de uma questão imediata. Existe uma questão, um diálogo acontecendo que promove essa eclosão, né, da parábola. Sempre é assim, existe uma chave. E o que acontece imediatamente antes da contação da parábola responde sobre o que é a parábola. Então veja, aqui no capítulo 14, a partir do verso 1, nós temos Jesus entrando aí, é um sábado, e ele está entrando na casa de um dos principais dos fariseus, um homem importante. Jesus vai fazer uma refeição, uma festa ali, né? Está sendo recebido para uma refeição na casa de um homem importante, né? Um fariseu, um dos principais dos fariseus. É importante a gente lembrar que fariseu hoje é uma palavra negativada, mas na época de Cristo não era. Era uma palavra de segurança, era uma palavra que denotava alguém em quem se podia confiar, depositar confiabilidade, né? Era como falar sobre um pastor, um pastor, um teólogo importante do Brasil. Veja que palavra, né, que gera confiança aos nossos ouvidos. Fulano de tal é um importante teólogo do Brasil. Então, quando diz assim, um importante fariseu, na nossa leitura já existe uma negativa aqui, porque ao longo do tempo nós entendemos que esses personagens, embora importantes no seu contexto, historicamente foi-se provado que toda a sua dedicação foi em vão, porque toda a sua importância teológica apontou para quaisquer lugares, menos para Cristo, o Messias. E isso colocou o povo todo em maus lençóis. Mas é importante dizer que Jesus estava ali, na casa desse fariseu, comendo pão, né? E o texto vai dizer que os fariseus estavam ali observando Jesus. Essa informação de Lucas é uma informação importantíssima. Tudo que Jesus fazia era motivo de investigação dos fariseus. A multidão já seguia a Jesus, já havia um burburinho sobre sua identidade, sua possível identidade messiânica, já se dizia por aí, ele é o Messias com certeza. Então os fariseus estavam bastante preocupados com quem era mesmo esse tal desse Jesus. O que me leva a pensar que talvez esse jantar todo fosse, na verdade, uma grande arapuca para pegar Jesus em alguma falta. Veja o que acontece em seguida. Diante dele, no verso 2, se achava um homem hidrópico, tinha problemas nas pernas, não podia andar. Estava ali, provavelmente na porta, na entrada da casa desse fariseu, tinha um doente, né? O texto já disse no verso 1 que era sábado, e tinha um doente na porta. O texto já disse também que os fariseus estavam atentos a Jesus. E aí, o que acontece aqui é que provavelmente é mesmo um arapuca. Rapaz, traga aí esse doente, bota aqui na porta, vamos ver qual vai ser a reação de Jesus. Porque eu escuto por aí que ele não pode ver um doente. Eu escuto por aí que ele tem verdadeira, insistência com gente doente. Ele gosta de povo velho sem futuro. Porque o doente, na leitura da maior parte das tradições farisaicas, o doente nada mais é do que alguém que está pagando por um grande pecado. Para o fariseu, o doente é doente, provavelmente porque pecou, ou porque está pagando o pecado de alguma geração passada. Vocês lembram de um caso no qual Jesus foi interrogado sobre exatamente isso. E Jesus, esse daí, quem foi que pecou? Foi ele? Foi o seu pai? Foi quem que pecou? E aí Jesus responde, ninguém. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é para minha glória. Levanta aí e anda. Né? Jesus
virando completamente a perspectiva judaica sobre dor e sofrimento. Dor e sofrimento não é necessariamente a resposta a um pecado. Às vezes é o caminho para a glória de Deus. Tem nada a ver com pagar pecado. Que é, na verdade, Jesus está fazendo aqui, ele está resgatando a perspectiva veterotestamentária sobre dor. Porque desde sempre foi assim. Desde sempre a dor é um caminho para a redenção. A dor não é um caminho para o inferno, não é uma seta que aponta para o fim. A dor, para o cristão, para quem tem fé, a dor é uma seta que aponta para a redenção. É por isso que quando Adão e Eva pecaram, foi a dor que os cobriu. Eles queriam cobrir os seus pecados, a sua nudez, por meio de um ato que não promovesse dor nenhuma. Cozeram folhas de figueira e se cobriram, e Deus falou, não resolve, tem que ter dor. Tem que ter dor. E um animal inocente morre, já apontando a natureza do Evangelho. A partir desta cena, nós temos a natureza do Evangelho desvelada. O Evangelho é o homem sendo coberto pela ação divina, que promove dor em um inocente, para cobrir o pecador. Essa tela ganhou traços ainda mais vivos no Calvário, quando o Cordeiro morreu para nos cobrir, para cobrir os nossos pecados definitivamente. O que é a religião? É o homem fazendo alguma coisa para se redimir, mas é insuficiente. O que é o Evangelho? É Deus matando um animal inocente para nos redimir. Então, está lá, sábado, e a arapuca está feita, a armadilha está colocada, e os fariseus observando, se ele curar, ele está rompendo com nossa tradição, porque é sábado, ele não pode ser o Messias. Se ele curar, como é que ele é Messias? Rompendo com a tradição judaica, trabalhando no sábado, fazendo algo tão grandioso no sábado. Não pode ser Messias, não pode ser divino. É um blasfemo se fizer isso no sábado. Agora, se ele não fizer, se ele passar pelo doente e não o curar, ele vai estar rompendo com a sua multidão, que está lá fora, e que sabe que ele não pode ver um doente, que se comove. E agora? O que Jesus vai fazer? Aí Jesus olha para a situação, para a cena. Jesus não vou dizer nem que ele é sábio, porque ele ensinou a sabedoria, não tem palavra para descrever. Jesus olha para a situação e fala, e aí, gente, o que eu faço? Ele joga no colo deles a bomba, dos fariseus. É sábado, eu posso curar? Agora é eles que têm um problema para resolver. Porque se eles dizem, pode curar, eles quebram com a própria tradição. A tradição que eles têm levado de maneira rigorosa, de forma a esmagar toda uma multidão. Sábado não pode levantar um nada, não pode fazer nada importante. E aí aquele povo era um povo pobre, minha gente. Não tinha como ficar sem fazer nada no sábado. Portanto, os fariseus se gloriavam em dizer, a gente respeita o sábado, vocês não. Vocês, essa multidão aqui está toda errada. Vai todo mundo para o inferno padecer, porque não respeita o sábado como nós. E aí, se eles dizem, pode curar no sábado, a multidão fala, agora pode? E se os fariseus falam, não pode curar no sábado, eles estão rompendo com o valor supremo da lei, que é a vida. Toda a lei existe para a preservação da vida. Por que é que se deve descansar no sábado? Porque a vida vale mais. Agora, se o meu descanso do sábado despreza a vida, esse descanso não é pela lei. Veja a bomba que Jesus joga no colo deles. E o que eles fazem? Ficam calados. Quando eles ficam calados, Jesus fala, pronto, agora a porta se abriu, eu faço o que eu tenho que fazer. Levanta aí e vai-te embora, que aqui não é lugar para você não, vai. Deus me livre, eu estou aqui porque realmente tem que estar, mas vai-te embora. E cura. Em seguida a isso, a coisa vai, enquanto os fariseus o observam, Jesus vai observando os fariseus.
E aí, ó, ele repara que, a partir do verso 7 em diante aí, ele repara que tem uma busca desenfreada, uma ambição entre os convidados para estarem nos melhores lugares. Toda hora eles ficam se cotovelando. Aí Jesus joga a sua sabedoria na mesa de novo. Fala, minha gente, coisa horrorosa, vocês... Primeiro que vocês passam por cima de um doente como se isso não valesse nada, como se a vida não valesse. Depois vocês querem os melhores lugares, ficam se engalfinhando aí pelos melhores lugares. Faça isso não. Quando vocês forem convidados para uma festa, senta lá atrás, para não passar vexame. Olha a sabedoria de Jesus. Porque se você estiver aqui na frente, sentado, no melhor lugar, aí vem um anfitrião da festa e fala assim, ô rapaz, dê licença, que chegou uma pessoa mais importante que eu estava esperando, um convidado meu, muito chegado. Você poderia só passar um pouquinho para trás? Olha que vergonha, olha que humilhação. Agora, se você chegar e sentar lá atrás, na última fileira, e o anfitrião chegar e dizer, mas rapaz, está longe demais, chegue mais perto, pule pelo menos uma cadeira para frente, e você pular uma para frente, veja que glória. Portanto, daqui da frente, pular uma para trás, olha que vexame. Lá de trás, pular uma para frente, veja que glória. Então Jesus, mais uma vez, demonstrando o coração deles, vocês não estão nem aí para a vida dos outros, vocês querem a vida de vocês, a individualidade, a ambição de vocês é por estar bem na fotografia. A maioria deles não amava Cristo Jesus, sequer acreditava no seu evangelho, na verdade do que ele vinha pregando. Não, mas queria estar na foto, no melhor lugar, ao lado de Jesus, o agitador das multidões. Que coisa, né, gente? Interessantíssimo isso. E aí o texto vai continuar. Olha só, aí outra coisa Jesus observa, vai acontecer aqui de diálogo. Jesus vai olhar para o anfitrião e vai dizer, quando você der uma festa, olha só a situação aqui dos seus convidados. Chame gente. Quando você der uma festa, se você quiser realmente demonstrar generosidade, não chame aí seus iguais, não, que podem lhe retribuir o favor. Quando você der uma festa, chame pobre, chame cego, pessoas com deficiência. Chame quem não pode lhe recompensar nessa terra, porque aí sim, sua recompensa só pode vir de um lugar, do céu. Aqui não tem condições, esse pessoal não vai lhe devolver. O que Jesus fez aqui, gente? Jesus desnudou a alma do anfitrião. Você dá uma festa para dizer que é generoso. Aí primeiro que tem um aleijado na porta, um doente na porta, você passa por cima como se não valesse nada. E para eles realmente não era difícil fazer isso. A teologia deles aliviava o peso na consciência. Por que você passou por cima? Porque ele está pagando o pecado dele, não é responsabilidade minha. Então eu consigo dormir em paz, comer em paz, enquanto esse passa fome. Porque a minha teologia me salvaguarda. Jesus joga essa teologia no mato e bota outra no lugar. A vida vale mais. E depois vocês aqui, ó, todo mundo se engalfinhando atrás dos melhores lugares, vocês são ambiciosos. Você, quando dá uma festa, quer mostrar o tanto que você é grandioso, generoso, o tamanho da sua generosidade, mas isso aqui não é generosidade nenhuma. Você está fazendo um investimento. Chamar os seus iguais é investir no seu futuro. Porque eu estou dando uma festa aqui, chamo gente que eu sei que vai ter festa também na casa deles depois. Gente importante. Então eu garanto o lugar deles na minha festa, porque eu estou garantindo, na verdade, o meu lugar na festa deles. Generosidade mesmo é abrir as portas para quem não tem como devolver. Isso é que é generosidade. A devolução só pode vir de outro lugar, da eternidade, lá no céu. Aqui não. Isso é generosidade. E vocês não sabem o que é isso. Jesus está dizendo aqui para eles. E aí alguém suspira na mesa e diz assim, ouvindo tais palavras, no verso 15, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Olha que frase mais linda. Bem-aventurado que comer... Não é uma frase maravilhosa? Dava uma música uma frase dessa. Bem-aventurado quem comeu pão na mesa de Deus. Que frase maravilhosa. Mas ela é a frase certa no coração errado. Não fosse assim, não teríamos a parábola do grande banquete, que é uma pancada nesse suspiro. Já pensou você dizer a frase certa com o coração errado? Isso acontece algumas vezes. O jovem rico, você lembra do jovem rico? Bom mestre. Que coisa mais linda de se dizer para Jesus. Bom mestre.
É a frase certa para ele. Quantas canções a gente poderia produzir só com essa frase? Bom mestre. Mas, embora seja uma frase lindíssima, Jesus deu foi um supapo, voou 2 dentes do jovem rico. Bom mestre. Aí Jesus responde, bom é o Pai que está no céu. Porque Jesus conhece a natureza do rico, bajulador. O rico tem essa dança do espelhamento. Eu digo ao outro o que eu estou querendo dizer ou receber para mim mesmo. Eu digo, meu patrão, porque eu que sou o patrão. Eu digo, você é bom demais. Fulaninho, olhe, vossa senhoria, você que é um caba bom mesmo. Aí o que o rico espera ao dizer isso, essa dança do espelhamento, é que o outro diga, homem, você que é maravilhoso. Aí ele vai devolver, eu não, é você que é. Aí o outro vai e devolve, é você. Aí alguém encerra essa briga de ego e de bajulação, dizendo, faço o que eu posso, realmente. Mas Jesus não cai na dança da bajulação dos ricos. E quando o jovem rico diz assim, bom mestre, espelhando o seu próprio rosto, quem é que o jovem rico está querendo chamar de bom? É a ele mesmo. O texto inteiro comprova isso no final. Tudo começa ali e termina na intenção de dizer o mais alto possível para o máximo de pessoas que pudessem ouvir, o tanto que ele mesmo é bom. Esse é o objetivo de toda a conversa com Jesus. Bom mestre. O que ele quer no final das contas é que Jesus conclua dizendo, meu amigo, bom é você. Realmente. Porque daí Jesus vai dizer assim, bom é o Pai que está no céu, ele leva essa pancada, fica meio zonzo, mas levanta, e aí ele fala assim, Jesus, sabendo aqui que você, enfim, tem ensinado muita coisa, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Não é uma pergunta sincera, é a pergunta certa, no coração errado. O que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele não quer saber, não é sincera essa pergunta, ele sabe o que fazer, ele quer somente uma oportunidade para dizer, feliz aquele que comeu no reino dos céus, eu estou lá já. Jesus fala, os 10 mandamentos, aí ele, isso aí para mim de letra, desde criança, eu juro, tá decorado, eu realmente, graças a Deus, eu de letra. Aí Jesus fala, tá bom. Pois pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, o jovem sai rico. Também. O jovem sai triste. Porque quando Jesus faz isso, ele demonstra que toda a dedicação daquele jovem de seguir os 10 mandamentos foi para o Deus errado, foi para Mamon. Você fez a coisa certa para o Deus errado. Então, quando no começo ele fala, bom mestre, e Jesus devolve, bom é o Pai, Jesus devolve porque ele não disse de verdade para Jesus. Ele estava espelhando sua própria face no rosto de Jesus. E ao dizer bom mestre, ele estava dizendo, eu sou bom. E a isto, Cristo responde, você não é. O Pai é bom, você não. A frase certa, no coração errado. Que é a mesma coisa. Feliz aquele que comer no reino dos céus. É a pessoa, Jesus diz assim, chame quem é pobre para o seu banquete, chame quem não pode lhe dar nada. Aí alguém na mesa diz assim, eu faço desse mesmo jeito. Vai ser bom demais. Quem for comer no banquete de Deus, eu já sinto até o cheirinho do pão que está lá na mesa. Eu estou garantido. Essa pessoa está dizendo assim, estou garantido. Eu estou garantido. Não é um suspiro como quem teme o seu futuro. Ai, feliz aquele que comer, porque eu estou em maus lençóis, eu não estou nesse padrão. É um suspiro como quem se enquadrou no padrão. Feliz demais, eu sou assim, eu não posso ver um pobre, impressionante eu. Posso ver um pobre que eu tame dinheiro, na mão do pobre, dinheiro meu dou, eu comigo não tem essa. Aí Jesus olha para a cena, o cara não entendeu nada, e propõe uma parábola. Vamos orar? Senhor, nos abençoe diante desse texto, que a tua história contada, que a tua parábola nos reconfigure e nos redirecione a rota correta. Em nome de Jesus, faça isso com o nosso coração, que sejamos mais parecidos com o teu Filho amado.
Pedimos em nome de Jesus. Amém. Verso 16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos que já haviam sido convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Então, nós não temos muita informação aqui sobre quem é esse certo homem que preparou um banquete. Mas o pouco de informação que temos, se somado a uma compreensão da cultura daquele tempo, fica claro para a gente que este homem é muito rico. Mas é rico num nível majestade. Não é rico como um comerciante muito rico. É rico como alguém que não tem fim de riqueza. É majestade. Como é que isso fica claro aqui no texto? É o seguinte, aqui nós temos dois convites. Certo homem foi dar um grande banquete e convidou muitos. Convite número 1. Aí no verso 17, na hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está pronto. Convite número 2. Só quem fazia um banquete com 2 convites era gente muito, muito rico. Nível majestade, palacial. Como é que funcionavam esses 2 convites? O primeiro ia com antecedência correta. Você recebia aí, sei lá, com 6, 8 meses de antecedência. Olha, vai ter uma ceia, um grande banquete. E aí você se preparava com antecedência. O segundo convite era no dia. Como é que essa majestade fazia? Descia uma caravana do palácio, com servos gritando pelas ruas da cidade: venham, vocês que foram convidados, tudo já está pronto. Essa caravana não era para convidar as pessoas necessariamente, porque as pessoas já estavam convidadas adequadamente, mas era para proclamar a grandeza, a grandiosidade da festa. Portanto, a caravana descia, rodava todas as ruas da cidade e o povo ia gritando e festejando. O povo da caravana ali, né, os servos, tinha todo mundo jogando coisa para cima e gritava: olhe, vai ter cachoeira de chocolate, vai ter música ao vivo, vai ter, sabe? Por quê? Porque não tinha Instagram, minha gente, naquela época. Porque o Instagram funciona assim. Então, quem havia sido convidado ia ouvindo a caravana passar, ia se animando enquanto fazia a unha, arrumava o cabelo, passava a roupa, ia se animando. Eita bexiga, vai ter música ao vivo, cachoeira de chocolate. Que são as 2 únicas coisas, realmente, que eu acho que tem em festa de rico. Eu só vou citar essas 2 coisas, que eu só sei isso. Então, e quem não tinha sido convidado, ia ouvindo, falando: olha que festa grandiosa, oh meu Deus, eu queria tanto. Que pena que não é meu povo, que pena que eu não caibo ali. Né? Então, é a função do Instagram hoje. Você é convidado para um casamento com 6 meses de antecedência, mas no dia do casamento, quando você acorda, a bolinha da noiva já está lá colorida. E você clica, ela está assim: olha minha gente aqui, ó, chegou a cachoeira de chocolate que vai ter. Olha só, coisa mais linda aqui que vai ficar banda. Olha o coral que chegou, coisa mais linda vai cantar no meu casamento. E aí você vai vendo aquilo, aqueles stories. Ó, acompanhe meu dia de princesa. Ah, não sei o que, meu dia de noiva, né? Não sei o que das contas. E você que foi convidado, você fica animado. Eita bexiga, vai ser, pensa numa festa? É isso aí. E você que não foi convidado, vai crescendo aquele ranço, aquela coisa, vai lhe incomodando até você o quê? Bloquear, silencia, depois você resolve. Mas bloqueia mesmo, né? A sirigaita que não lhe convidou, embora você fosse amiga dela na escola. Então, é exatamente isso que acontece aqui. Esse segundo convite vem de, sabe, só para animar mesmo o pessoal. Aí o que acontece segundo a história que Jesus está contando? No verso 18, não obstante, todos a uma começaram a desculpar-se. Esse todos a uma tem um sentido no grego de que estavam em um complô. Eles haviam se unido, todos em, sabe, em um mesmo espírito. Seria a melhor forma. Todos em um mesmo espírito se desculparam. Portanto, nós não sabemos qual é a razão, mas é escusa. É como se houvesse uma reunião prévia e todo mundo se juntasse e dissesse: e aí, a gente vai para esse negócio? Rapaz, melhor não. Não sei quais as razões, mas decidiram em unanimidade, em coletividade, virar as costas para esse convite. E aí, alguém pergunta: mas ele vai dizer o quê? Aí alguém já diz: cada um inventa a sua desculpa aí, para não parecer combinado. Então, começaram a se desculpar. Jesus vai dar aqui 3 exemplos de desculpas. Não significa que foram apenas 3 convidados, mas significa que são 3 tipos de desculpas. Olha, teve gente dizendo esse tipo de coisa aqui, teve gente dizendo esse tipo de desculpa aqui, teve gente dizendo esse tipo de desculpa aqui. E aí vocês vão observar que desculpas esfarrapadas nós temos aqui. Todos começaram a desculpar-se. Disse o primeiro:
comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Peço que me desculpes. Gente, você veja o rico, como é que ele é. A fineza do rico. Até quando ele faz a coisa errada. Ele parece que, sabe? Ele é convincente com você. Rogo que me desculpes. Ele tem a finese. Né? Então, o primeiro é, olha, comprei uma terra ali. Rogo que me desculpe. É como que ele diz assim, eu queria muito ir. Olha, você não sabe, minha roupa já dá, juro a você. Eu juro a você. Eu até falei, não falei, o que eu falei? Que hoje eu ia para onde? Pois é, mas aí, me desculpe. E a desculpa aqui, para a gente, parece adequada. Para nós, seres do século XXI. Povo ocidental, depois, pós-revolução industrial e tecnológica e de redes sociais. Para a gente isso aqui assim, é uma desculpa válida. Porque a gente está acostumado a comprar coisas sem ver. Chega em casa toda hora os negócios. Aí se a gente não gostou, a gente fala, não é como eu imaginei, não. Você tem todo um aparato jurídico que lhe respalda, e você pode devolver, tem todo, né? O código do consumidor e tudo mais. Mas naquela época, veja, qual é a fama do judeu hoje? De que ele é, olha, se você for judeu, até me desculpa. Tá falando isso aqui para você aqui ao vivo agora, esse chá de revelação para você. Mas o judeu, o pessoal hoje diz que ele é amarrado e bom de negócios. Esse é o judeu de hoje. Imagine o judeu daquele tempo. Então, quando Jesus conta essa história, nesse ponto, você tem que entender que as pessoas estão dando risada. Porque é patética essa desculpa. O primeiro disse assim, comprei uma terra e preciso ir vê-la. Aí o povo começa a dar risada. Oxe, a gente comprou sem ver? Vai ver de noite? Quem já viu um negócio desse? É patético. É ridículo. E o povo começa a rir desse daí. E Jesus fala, e teve outro também. Teve outro que diz o seguinte, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por desculpado. Mais uma vez, a fineza do rico, realmente. Está de parabéns. Você já deve ter visto na televisão gente rica fazendo coisa errada, com as falas mais polidas do mundo. Você já deve ter visto, né, gente? Com certeza. Então, o segundo diz uma desculpa igualmente absurda e patética. Comprei 5 juntas de bois, que é o quê? É um equipamento tecnológico daquele tempo. Né? Tinha vários bois ali, 5 juntas de bois, que servia esse equipamento para arar a terra, para o plantio, para a colheita. Então, aí Jesus falou assim, comprei 5 juntas de bois, vou ter que olhar. E o povo, oxe, comprou sem ver, sem ir lá, saber a procedência, quem foi a senhora vaca que pariu esse boi. Que tipo de comida comia esse boi a vida inteira? Qual era a ração que ele comprou sem ver? Vai testar esse equipamento caríssimo, de altíssima tecnologia, vai testar de noite? Quem já viu um negócio desse? Desculpa que, pense, não vale a pena mesmo, não. Desculpa esfarrapada. E o terceiro é o pior que tem. O terceiro é aquele teu amigo, quando você se junta para mentir, sabe? Quando acontece isso. Junta seu grupinho para mentir. Aí, olha, cada um fala a sua versão aí, para não parecer combinado. E aí sempre tem um que entrega o jogo, porque não sabe mentir. É o terceiro. Os outros hoje levantam uma desconfiança enorme, de que tem alguma coisa estranha aí. Mas o terceiro fala uma desculpa tão esfarrapada, que quando ele fala, ele mesmo ouve. Não dá tempo nem de pedir desculpa, ele fecha logo a porta. Tanta vergonha que ele tem de ter dito aquilo. Olha só. No verso 20, e outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Ponto. Não tem nem rogo que me desculpes. É quase como se ele tivesse aberto a porta e falado, ai meu Deus, vamos sem mentir, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Oi, sim, a festa, pronto. Eu casei, bah, e fecha a porta. Porque isso, pra gente aqui hoje, ocidentais, século XXI, né, pra gente isso aqui é a melhor das desculpas. Essa daqui a gente vai falar, não, ele está coberto de razão. Porque no nosso momento histórico, se alguém casa, ele ganha carta branca para 1 ano de falta em aniversário, em casamento dos outros, em festa de família, em avanço missionário de igreja. Pastor, olha, e aí, minha gente, quem é que vai? Pastor, queria muito ir, mas eu casei. Aí o pastor, é que foi em fevereiro, né, irmão? Realmente, foi em fevereiro. Mas aí o outro já fala assim, pastor, mas eu amo caso, tá? Deixa ele.
Então, por que não foi no jantar da família? Porque ele casou. Deixa ele. Eita, ele está agora, faz 6 meses de casado, recém-casado, está de lua de mel. Então, isso aqui para a gente é a melhor das desculpas. A gente lê, a gente não entende. O tanto que, para o contexto deles, é ridículo, mas no contexto deles é ridículo. Porque se tinha alguém com razões para aceitar o convite do banquete, era um recém-casado. Por quê? Porque na cultura deles, na cultura judaica, quando você se casava, você passava 1 ano celebrando a sua festa. De modo que se alguém lhe convidasse para qualquer festa, você iria com a sua roupa de núpcia, com a roupa do seu casamento. Diga aí, você se casando, pensar que não entra uma noiva no seu casamento. Aí na outra porta entra outra noiva. 3, você vai contando assim, 7 noivas aqui dentro. Imagine, para a gente, isso é um absurdo para a gente. Para eles, era sinal de grandiosidade. Cada noiva que entrava, agregava valor àquele banquete, àquela festa. Então, se você é um recém-casado, você pulava em cima de qualquer convite para banquete. Porque era uma extensão da sua festa. A alegria se conectava, se juntava, agregava valor. Então, quando esse aqui fala, casei-me, por isso não posso ir, foi a maior risada entre eles. Oxente, casou, então é por isso mesmo que deveria ir. Não estou entendendo não, porque que desculpa é essa? E aí o que acontece? Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. E irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então o servo chega na sua majestade e fala, olha, é o seguinte, o pessoal não vai vir. E ele se enche de ira e fala, pois sai agora pelas ruas da cidade e traga. Veja, 2 tipos de convite. O convite para o grupo A, vamos chamar assim de grupo A, o grupo do sangue azul, é o convite, venham. O grupo B, pobres, aleijados, cegos, coxos, traga. E o termo que está aqui traduzido como traga, poderia ser melhor entendido como pegue pela mão e venha guiando. É quase como um carregue no colo, traga. É esse trazer. Por que é que para o primeiro grupo, venha? E para o segundo grupo, carregue, pegue pela mão e guie. Por quê? A resposta é óbvia. O primeiro grupo era um grupo adequado para aquele ambiente. Só precisava querer. Venha, sim, é o lugar que eu costumo andar, eu sei ir até lá. É o meu bairro. Eu tenho a roupa certa para chegar nesse ambiente. Eu estou em ambientes assim o tempo inteiro. É o meu ambiente, meu habitat natural. É só eu querer ir, se eu não quiser ir também. Eu tenho carroça para chegar até lá. Eu tenho os meios adequados para chegar até lá. O grupo B, ainda que quisesse ir, olha, a majestade abriu suas portas e quer vocês lá dentro. Ainda que eles quisessem ir, um é cego. Como é que chega lá cego? Nunca foi nessas estradas, nunca andou nesse lugar. O outro é coxo, o outro é aleijado. Todos são pobres, não têm a roupa certa. Fala, gente, eu não vou para esse lugar, eu não tenho um sapato para ir. Não é o meu lugar, não é o meu lugar. E, portanto, para esse grupo, a majestade, muito sabida que é, diz, carregue, venha trazendo. Eles não, mesmo que eles queiram, eles não vão saber chegar aqui não. Eles precisam de um guia, de um suporte. Traga pela mão. Se precisar, bota no colo. Traga tudinho para cá. Depois, no verso 22, lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Eita, frase linda. Ainda há lugar. A gente ainda não começou a interpretar os símbolos dessa parábola, mas vocês já estão entendendo. Se trata do convite para o reino dos céus. Pense numa frase linda, nesse contexto. Ainda há lugar. Eu penso que essa frase tinha que estar na porta de tudo que é igreja. Ainda há lugar. Tinha que estar na porta de todas as casas dos cristãos. Ainda há lugar.
tragam para cá os órfãos. Tragam para cá os forasteiros. Tragam para cá os vacilantes. Ainda há lugar. Que frase maravilhosa. Feito está, Senhor, e ainda há lugar. Verso 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai agora então pelos caminhos e valados, atalhos, e obriga a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. A majestade está obstinada. Ele quer a sua casa cheia. Nós temos agora um grupo C e um terceiro tipo de convite. Para o grupo A, venham. Para o grupo B, traga pela mão. E para o grupo C, obriga-os. Por quê? O grupo C deve ser obrigado a entrar. Onde estão os caminhos, atalhos e valados? Onde estão? Esses lugares, meus irmãos, são os lugares fora dos limites da cidade, para além dos muros da cidade. Sabe quem vivia lá? Prostitutas, bêbados, endividados, assassinos, doentes em fase terminal, leprosos, estupradores, fugitivos, a escória, gente da pior qualidade, gente que não se chamava para um café. Esses estavam do lado de fora dos muros. E o rei está tão obstinado em encher sua casa que ele disse: vá lá. E para isso você vai ter que obrigar. Tem conversa não. Sabe por quê? Porque imagine só os servos da majestade chegando nesse ambiente dizendo: a majestade quer sua casa cheia de vocês. Ele está dando um banquete que é vocês lá dentro. Eles vão se juntar e falar: só um minuto, peraí. Ou é um trote, uma piada absurda, estão tirando com a nossa cara, ou é uma cilada, vão nos matar. Todo mundo nos odeia. Nós somos as piores pessoas desse lugar. É um plano perfeito, eles vão nos juntar num ambiente só e vão nos matar, com certeza. Vão exterminar o câncer da sociedade que somos nós. Eles jamais aceitariam entrar nessa carroça. Portanto, é quase como se as carroças chegassem nesses lugares, nos limites de fora da cidade, e começassem a dizer: olha, o rei quer a casa cheia, e começasse a empurrar todo mundo, entucar todo mundo dentro da carroça, sem perguntar se quer ou não quer ir. Imagine vocês a tensão e o medo da morte. Todos eles agarrados dentro da carroça, caminho acima, chorando e pensando que é o fim deles, que certamente vão morrer. Estão indo para a principal casa da cidade, para o principal banquete. Lá tem a guarnição mais poderosa de todo o reino. Eles certamente vão ser mortos. Agora você imagine a surpresa quando finalmente chegam lá e são jogados naquele chão, mármore do mais fino e reluzente que o mundo já viu. E todos eles ali acunhados no chão, todos eles ali amedrontados, apertados, quando um tem coragem de levantar o rosto. O que vê não é uma espada, mas um braço estendido e um sorriso. Venham, a gente estava esperando por vocês. Vamos festejar. E a última frase dessa parábola fecha ela de uma forma tão terrível e trágica. Uma frase pesada, muito pesada. Eu declaro, no verso 24, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará do meu banquete. E é assim que se fecha essa história. Obviamente, essa última frase aqui, eu imagino Jesus falando ela para o rapaz que suspirou. Ele conta a história, conta a história, conta a história. E aí, na hora certa, quando chega nessa frase, ele puxa o tapete de quem está tão certo de sua justiça própria. Eu afirmo para vocês, disse o Senhor daquela festa,
nenhum daqueles que estavam cheios de razão provará do meu banquete. Uma tragédia. Meus irmãos, vamos significar os símbolos para terminar o sermão. Vamos olhar para essa parábola e tentar trazê-la para dentro da nossa realidade. Olhe, a vida vale mais. O assunto aqui é o valor que nós damos para a festa da existência, para o viver, para o banquete da vida. E por mais que a gente se agrade em rir destes do grupo A, que davam as desculpas mais esfarrapadas, eu gostaria de lhe colocar numa situação apertada. Coloque-se nesses sapatos aí. Será que não somos essas pessoas? A vida está convidando para celebrar todo dia. Todo dia nós temos um convite para celebrar. O sol se levanta festeiro, ainda mais no Nordeste. Qual foi a última vez que você viu uma grávida passando diante de você e você parou para celebrar? Ficou assombrado com o mistério da vida acontecendo diante dos seus olhos? Ou isso é comum demais para você? Qual foi a última vez que você celebrou a existência da sua esposa? A vida dela é uma festa acontecendo ao seu lado, agora. Qual foi a última vez que você celebrou a existência do seu marido? O tirou para dançar? Qual foi a última vez que você ouviu as questões da sua esposa com a atenção devida? Qual foi a última vez que você foi ao quarto do seu filho para vê-lo respirar de noite? Como você fazia quando ele chegou? A pandemia veio dizer para a gente aos berros que a vida vale mais. Qual foi a última vez que você abriu esse livro riquíssimo de todas as guloseimas, todos os sabores mais preciosos do universo e se empanturrou com esses versos? Qual foi a última vez que você partiu o pão e bebeu do vinho com a vivacidade de um inimigo do fim da festa? Qual foi a última vez que você andou pelas ruas de Aracaju sem o celular ligado, só para celebrar a fauna, a flora, o rio Sergipe? Qual foi a última vez que você entrou no museu de Aracaju para celebrar a existência, a vida? Qual foi a última vez que você brincou com uma criança sentado no chão? Qual foi a última vez que você cantou aqui como se fosse a festa mais gloriosa do universo? Qual foi a última vez que você saiu para celebrar a vida com vida? Qual foi a última vez que você viu um doente na porta e deu atenção devida? Estendeu a mão ao invés de colocar uma espada no pescoço? Qual foi a última vez? E aí talvez você fale: Marco, eu gostaria muito de celebrar a vida da minha esposa, a minha família, a vida que chama o tempo inteiro. Eu gostaria, mas eu comprei uma terra e o meu trabalho. Eu trabalho pela minha esposa. E aí que está a grande ironia, a graça disso tudo, a trágica graça disso tudo, o humor trágico disso tudo. Você trabalha por ela. Você trabalha pelos seus filhos e os perde completamente. Eu queria celebrar a minha esposa, eu queria tirá-la para dançar, eu queria tocar os seus cabelos, eu queria dizer que ela é linda. Os anos se passaram, não é a mesma fibra, o rosto não é o rosto daquela adolescente que um dia eu alisei, agora é diferente, mas cada traço conta a nossa história. E eu queria dizer isso para ela. Mas o meu trabalho, eu queria dizer que eu agradeço pela casa que ela deu aos meus filhos, o seu próprio corpo. Eu queria dizer que ela é linda, mesmo agora, com um corpo diferente. Eu queria dizer que esse corpo diferente é o que há de mais belo no mundo,
porque deixou-se desgastar pelo bem dos meus filhos. Eu queria dizer ao meu marido que eu entendo cada um dos cabelos que ficaram pelo caminho, e eu sei em razão de que ele os perdeu. Eu sei em razão de que ele se desgastou fisicamente e emocionalmente. Eu queria dizer e celebrar. Mas o meu trabalho, eu queria, mas sabe, eu comprei 5 juntas de bois, a tecnologia me consome muito tempo, e eu não consigo tirar a cara da tela preta. Eu queria poder estar mais envolvido nas questões aqui da igreja, eu queria estar mais envolvido com a minha cidade, passear na beira do rio, eu queria comer um peixe um dia, com a minha família, os meus amigos queridos, que eu não vejo há muitos anos, porque a vida foi levando. Eu queria celebrar a existência, mas é porque a Netflix lançou uma série, eu tenho que acompanhar aquilo ali, eu tenho que maratonar, sabe, o computador, o celular, o cinema, a tecnologia me consome de tal forma que não fica tempo para a vida. Eu vivo a vida errada, a vida que não é de verdade. Eu troco a vida de verdade pelo avatar da existência. Que patético. Ninguém mais ri. Só sobra pra gente o corar de vergonha. E o pior ainda de nós, Marco, eu gostaria de somar forças com o pastor, com os pastores da igreja. Eu gostaria de estar aqui envolvido na missão, nas questões que a igreja precisa. Eu gostaria de ler mais a Bíblia. Eu gostaria de ceiar, mas eu casei, a minha família. Eu gostaria, mas a minha família. Como é que pode? Você casou, agora seu filho nasceu. Isso é o que a gente mais escuta na igreja, gente. Pastor, eu não posso ir, meu filho, ele está muito novo ainda. Aí é complicado ficar saindo de casa. Então, desde o começo, você demonstra que o universo gira em torno dele. Desde o começo você está dando para o seu filho a certeza de que o universo gira em torno das necessidades particulares dele. Você está criando aí um reizinho, mais um reizinho narcisista para esse mundo. Então você não quer acordar ele. Você não quer tirar, é um desconforto levá-lo para a igreja. Você sabe, pastor. E daqui a pouco ele cresce, e aí tem o inglês, tem a natação, tem isso, tem aquilo. Pastor, eu queria estar mais envolvido, mas você sabe, eu tenho que levar o menino na escola. São 3 filhos que eu tenho, na escola, o outro é no reforço escolar, o outro é não sei o quê. E aí você vai afastando tanto o seu filho quanto os seus próprios pés da comunidade da fé, porque você é um pai e uma mãe muito dedicada. E aí que está a tragédia. Se você fosse realmente dedicado, você saberia que não há lugar mais importante para ele do que a convivência dos santos. Seu filho não precisa mais de inglês do que de conviver com os senhores de cabelo branco dessa comunidade. Seu filho não precisa mais de aula de música, ou aula de dança, ou o que quer que seja, ou de descansar, porque coitado, é tão difícil a vida dele. Ele não precisa mais disso do que ele precisa de redenção. E redenção ele encontra na comunidade da fé. Meus irmãos, a salvação dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa família é o que há de mais urgente. Não tem problema na nossa vida que se equipare a esta questão. É a nossa urgência. Isso é mais urgente. É importante que nosso filho seja salvo. E isso é mais importante, mais grave do que um infarto. E a gente, na desculpa de sermos pais dedicados, damos a pior das desculpas para não colocá-lo no grande banquete. É que a gente é muito dedicado. Não, vocês são irresponsáveis. Desculpe pesar nesse momento, mas dessa forma nós estamos encaminhando filhos altamente capacitados, bilíngues e trilíngues, para o inferno. Quem é o grupo B? O grupo B somos nós.
esse sapato nos cabe bem. Porque o grupo A, em primeiro momento, são os judeus mesmo, que viraram as costas, haviam sido convidados com a antecedência necessária. Profetas e mais profetas já haviam dito sobre a vinda do Messias, mas na hora de comemorar, na hora que o banquete chegou, eles viraram as costas voluntariamente. Não receberam essa festa. E para eles, a mensagem do final. Mas a gente pode se colocar nesses sapatos apertados também, como eu fiz agora com vocês, essa experiência. Agora, o grupo B é um sapato que nos cabe bem, nos serve direitinho. Quem é o grupo B? Somos nós. Gentios de todas as nações. O evangelho chegou na gente e nós fomos trazidos pela mão. Nós não fomos convidados desde sempre. A gente é tupiniquim. A gente é brasileiro. A gente está aqui hoje com essa Bíblia aberta porque guias morreram nos trazendo pela mão e no colo ao longo de gerações. Até a gente estar aqui hoje, nessa mesa de banquete. Agradeça a Deus por cada um dos teus guias. Os que você não sabe o nome e os que você conhece muito bem, que lhe apresentaram o evangelho, lhe pegaram pela mão, na sua pobreza. Você não tinha a roupa certa, não era o seu lugar correto, aquilo ali era a festa dos judeus. Mas você foi propiciado, tornou-se propício a esse banquete, por conta de Cristo Jesus. E essa mensagem foi lhe trazendo pelo colo. E hoje você está aqui, para celebrar esse banquete. Agradeça a Deus pelos guias. E aí se coloque agora em outro sapato. Se coloque nos sapatos do guia. E vá-se embora recolher por aí gente cega, gente pobre, gente que não entende o convite do banquete. Vá hoje. Quem é o grupo C? O grupo C, meus irmãos, eu vou falar de uma forma bem genérica, arriscando errar com certeza. Mas o grupo C é aquelas pessoas que não estão aqui hoje, definitivamente. Não tem ninguém do grupo C aqui. Falo de forma genérica, pode até ser que tenha. Mas de forma genérica eu vou me arriscar. Tem ninguém do grupo C aqui. Porque se tivesse, a gente saberia. Haveria uma clareira em torno. Quem é o grupo C? É o completamente outro. O grupo C é aquele que nós não suportamos. A gente já colocou para o lado de fora dos muros da nossa vida. O grupo C é insuportável para a gente. É insuportável. É gente que a gente não senta para tomar café. O grupo C é sua prima que engravidou na adolescência. E você adora falar mal dela. Hoje ela toda hora pede ajuda para a família porque o armário está sem comida. E você é a primeira que diz assim, gente, e sinceramente, para mim já deu de ajudar essa menina, sabia? Por que na hora de estudar ela estava fazendo coisa errada? Eu estava estudando. Eu estava fazendo a coisa certa. Aí agora fica aí, cheia de filho, divorciada, não tem um curso e a gente tem que estar bancando a vida dessa menina, fez tudo errado. Você adora se banquetear com a dor dela. Você botou ela para o lado de fora dos muros da sua cidade. O grupo C é seu primo afeminado. Você morre de vergonha de sair na rua com ele ao lado. Você nunca foi no cinema com ele, nunca irá. Porque você não quer nem de longe que pensem que você é dessa laia. Você tem desprezo por esse teu sobrinho, por esse teu primo. Ele está do lado de fora da tua existência. Ele é o completamente outro. O grupo C é o seu tio, alcoólatra, que perdeu o convívio dos filhos, da família, está na rua jogado. A última festa que ele participou da família, fez uma bagunça, falou que não devia, e toda a família decidiu, ele está fora da cidade. Nunca mais a gente chama ele para uma festa nossa, nunca mais. Esse é o grupo C. O seu tio jogado ali. O grupo C é a feminista da Universidade Federal, que você odeia. Destruidora dos valores. O grupo C é o professor de história da Universidade Federal, que você odeia. Seu inimigo mortal. Pois deixa eu dizer um negócio a vocês. Deus quer a sua casa cheia. Coloque-se nesses sapatos do grupo C, pelo amor de Deus. Pense só por um pouquinho o que é abrir o armário da sua casa e não ter comida ali, enquanto seu filho chora na sala. Pense por um minuto
o que é revisitar a sua própria história e ver que você errou sempre que pôde. Coloque-se no lugar do seu primo afeminado, vista esse sapato, por favor. E veja o que é ser o motivo da piada dos tios da família a vida inteira. Veja o que é ser o alvo do bullying na escola. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia. Coloque-se no lugar dele, imagine-se o que é estar sentado no banco da igreja ouvindo que gente como ele é do inferno. Coloque-se no lugar do seu tio, pelo amor de Deus, o que é chegar no fim da vida e não ter um filho ao lado, porque errou. Coloque-se no lugar dessas pessoas, pelo amor de Deus. E por último, e para concluir, você se colocou nos sapatos do grupo A, e é um pouco apertado mesmo. Você se colocou nos sapatos do grupo B, nos sapatos do guia, nos sapatos do grupo C. Agora tem uns sapatos aqui nessa história que não lhe cabe sequer imaginar provar. Os sapatos do dono da festa, não calce esse. Você não tem o direito de dizer quem entra e quem sai desse banquete. Você não tem direito de regular a mesa. A festa é dele, é para a glória dele. E ele traz quem ele quiser. Saia do personagem do filho mais velho e vá celebrar dentro da casa com o filho mais novo. Não regule a mesa de Deus, não. O banquete é dele. Como últimas palavras, meus irmãos, fica aqui meu incentivo para que cada um de vocês da Igreja Batista assuma o papel de um evangelista amoroso e misericordioso. Vá celebrar a vida. Hoje, quando você sai daqui, vá celebrar a vida. Não. Amanhã eu vou celebrar a vida. Não tem tecnologia, não tem trabalho, não tem desculpinha de família no mundo que vai me tirar do convite do grande banquete. Vá dar uma volta em Aracaju amanhã. Vá dançar com seu marido hoje à noite. Vá ouvir seus filhos hoje. Vá ler essa Bíblia aqui e se deliciar nesse banquete essa semana inteira. Faça isso. Celebre o banquete hoje, porque nenhum daqueles que virarem as costas para esse banquete aqui provará dele eternamente. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.